Olá, estudantes! Vamos dar início à nossa terceira semana, dando continuidade aí ao nosso caderno pedagógico, que está como a segunda aula. E nós vamos tratar, nessa terceira semana, nós vamos começar, a ver a gestão de pessoas e suas concepções. Bom, os objetivos da nossa terceira semana é identificar as mudanças ocorridas que fundamentam a sensibilidade das pessoas junto às organizações. Além disso, nós vamos ver também, nós vamos apresentar alternativas encontradas para gerenciar as pessoas nas empresas. Bom, o primeiro item que nós vamos trabalhar na nossa terceira semana é a gestão de pessoas e suas concepções. Bom, neste tópico nós vamos voltar um pouquinho lá atrás na história, um pouquinho lá no passado, para a gente compreender melhor como se deu essas concepções. Bom, desde o início dos tempos, lá atrás, o trabalho ele tem sido uma atividade presente na vida humana e isso a gente consegue perceber. Bom, então vamos fazer um exercício? Imagine como era a vida das pessoas na época das cavernas sem as tecnologias de hoje, que são os celulares, a internet, os laptops. Por um instante, tente imaginar você naquela época. Você sobreviveria nesta época? Acredito que não. Então, mesmo nesta época, existia uma ordem, existia uma organização em que o homem ele caçava e a mulher ela cuidava dos afazeres domésticos. Então a gente pode perceber que mesmo lá atrás, na época das cavernas, havia um papel, havia uma organização do trabalho. Bom, as comunidades, naquela época, elas eram formadas por clãs, nos quais havia um forte espírito de união entre as pessoas que compunham esses clãs. Então a vida naquela época era uma vida muito difícil, em razão de um homem, ao contrário dos animais, eles não terem nenhuma especialização. Só que o homem, em vantagem com relação aos animais, eles têm a capacidade de pensar, e foi através dessa capacidade de pensar que os homens foram aperfeiçoando as suas maneiras de estarem buscando alimentos para seu sustento. Então foi através dessa capacidade de pensar, de aperfeiçoar as maneiras de buscar os seus alimentos, que o homem passou a inventar as ferramentas. Então, com isso, os clãs, eles passaram a se especializar em produção de tipos específicos de alimentos. A gente teve, naquela época, um excesso de um tipo de produção em detrimento de outros tipos. Então, dessa forma, surgiu o excesso de troca daquilo que se tem de mais pelaquilo que se tem de menos. Então, paralelamente a isso, surgiram o conceito de propriedade e o trabalho escravo. E tudo isso é um marco inicial e pressuposto para o que se convencionou chamar era agrícola. Bom, na época do feudalismo, os reis eles se encontravam enfraquecidos e os senhores feudais, que eram os donos das propriedades, que continham a força. Então, o surgimento do mercador foi um fato relevante para o enfraquecimento dos donos de terra, para esses senhores feudais. Então, os reis, percebendo esse fato, eles se uniram aos mercadores, provocando guerras. Então, os mercadores, qual que era a função diante desse cenário? Eles vendiam as armas para os reis e os artesãos que construíam, que produziam essas armas. E neste momento, a demanda estava sendo tanta que eles não estavam dando conta. Então, daí vem a necessidade de uma produção em série. Então, foi aí que surgiu a produção em série. O ser humano, ele foi percebendo que quanto mais se faz algo, mais se ganha expertise naquilo. Os processos de trabalho passaram a ser fragmentados. Cada um fazia muitas vezes uma pequena parte do processo de produção, ou seja, se focava num determinado processo. Então surge, a partir daí, a Revolução Industrial e com ela, a gente teve a troca da era agrícola para a era industrial, como nós vimos já
nas aulas passadas, né? Não sei se vocês conseguem se recordar, como eu mencionei, né, o filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin trata um pouco, né, mostra um pouco desse cenário, né, da era industrial, como que era aquele trabalho mecânico, bem fragmentado, né, os processos eram bem fragmentados, a produção em série, enfim. Foi a partir daí que nasceu o atual conceito de trabalho. Então, para Chiavenato, somente no século XX, o trabalho recebeu a formatação que hoje está assumindo. Então, as mudanças e as transformações que aconteceram nesse período interferiram na maneira de estar gerenciando as pessoas. Então, ao longo do século XX, a gente pode enumerar 3 eras organizacionais: a era industrial clássica, a era industrial neoclássica e a era da informação. E conhecer as características de cada uma dessas eras nos permite, né, entender melhor as filosofias e as práticas de estar lidando com as pessoas que atuam, né, junto às organizações. Então, a partir daí, a partir de agora, nós vamos estudar cada uma dessas eras separadamente com mais detalhes. Bom, a primeira era que nós vamos trabalhar é a era da industrialização clássica. Bom, a era da industrialização clássica, ela teve início logo após a Revolução Industrial. Ela se iniciou no Brasil, né, ela se deu entre 1900 a meados de 1950. O ponto máximo dessa época, né, foi a intensificação da industrialização em nível mundial e a eclosão dos países desenvolvidos ou industrializados. Ela engloba as fases contábil e legal das eras da evolução da gestão de pessoas, que a gente viu na nossa primeira semana. E durante essa era, né, foi um período de intensas crises, né, porque foi um período que ocorreu, né, as 2 grandes guerras, mas também foi um período de prosperidade, com a explosão de demanda de consumo no final da Segunda Grande Guerra. E a estrutura organizacional, né, nesta era em formato de pirâmide, em que as decisões eram de cima para baixo e era focada na departamentalização funcional. Então, nós temos aí a pirâmide hierárquica organizacional em que as decisões aconteciam de cima para baixo. No topo da pirâmide, os presidentes. Na sequência, nós temos os diretores, os gerentes, os supervisores e na base da pirâmide, nós temos os funcionários. Através dessa pirâmide, a gente pode perceber como que a departamentalização era funcional. Bom, com isso, implanta-se uma hierarquia baseada no modelo militar e também, né, em regras e regulamentos visando a disciplinar e a padronizar o trabalho e o comportamento das pessoas, né, fazendo com que o funcionário ele respeite cada cargo conforme, né, a sua importância, visto o momento pelo qual a gente estava passando no processo de evolução do trabalho. No fim desse período, né, no fim da era industrial, o ambiente ele não oferecia perigo às organizações, devido ao grau, né, de certeza quanto aos anseios por produtos novos, né, advindos das pesquisas da primeira metade do século XX. Então, no fundo, todas essas fases, elas surgiram como medida exata para as organizações da época. O mundo, ele se caracterizava por intensas transformações, lentas, né, previsíveis, e que foram surgindo gradativamente. Então, por isso que as empresas, né, as organizações, elas tinham um certo grau de certeza com relação às novas demandas. Consequentemente, né, isso permitia que as organizações elas focassem mais em problemas internos de produção, né, como a eficiência, que é um problema que se encontra, né, que a gente consegue observar em toda a empresa. Para atingi-la, eram necessárias medidas de padronização e simplificação, bem como a especialização da mão de obra para permitir, né, uma maior produtividade a custos menores. Então, as pessoas elas eram tratadas da mesma forma que os recursos organizacionais. O lado humano, né, ele não era levado em consideração. Então, foi com a evolução
com o passar, né, das eras, que o ser humano, né, o lado humano foi sendo valorizado, foi sendo diferenciado dos demais recursos organizacionais. Foi com o passar, né, dos tempos, com as transformações que foram ocorrendo, né, que as pessoas passaram a ser consideradas com a devida importância que hoje elas têm. Bom, o nosso terceiro item é a industrialização neoclássica, e nós vamos ver um pouquinho dela agora. Bom, essa era, ela teve início com o fim da Segunda Grande Guerra e o início da chamada Guerra Fria, que teve início nos anos 1950. Bom, e essa era, ela se encerra no início dos anos 1990, quando o cenário mundial ele estava mudando rapidamente e com grande intensidade. Esta era englobou as fases tecnicista e administrativa da evolução da gestão de pessoas que a gente trabalhou na primeira semana. E essa era, ela foi muito intensa em termos de mudanças nas relações comerciais, né, que passaram de uma amplitude local para regional e, posteriormente, internacional, realizando-se, né, com uma maior frequência e menor previsibilidade, acirrando a competição entre as empresas. Bom, então a teoria das relações humanas, ela foi substituída pela teoria comportamental. Então, durante esse período, surge a teoria de sistemas e a teoria da contingência. Então, hoje, as empresas, elas buscam novos modelos estruturais para incentivarem a inovação e a se adequarem às transformações impostas pelo ambiente externo. É adotada a estrutura matricial pelas empresas como substituta do modelo tradicional. Então, é com essa mudança que a estrutura matricial passa a ser adotada pelas empresas no lugar, né, do modelo tradicional. Bom, então, para que vocês entendam, né, a estrutura matricial é a utilização simultânea de 2 ou mais tipos de departamentalização, na qual, né, equipes compostas por pessoas de diversas especialidades, de diversas áreas, né, elas são reunidas com o objetivo de realizar tarefas com características temporárias, ou seja, unem-se pessoas de determinados departamentos com diferentes especializações, com diferentes competências e habilidades para estar trabalhando temporariamente em uma determinada tarefa. Bom, então o enfoque da estrutura matricial era ajustar a departamentalização funcional a uma combinação de estrutura por produtos ou serviços, né, visando incrementar a inovação e atingir a competitividade. Então, as suas vantagens, elas foram aproveitadas através da posterior fragmentação e decomposição das grandes organizações em unidades estratégicas de negócios, né, para torná-las, né, melhor administradas, porque quanto mais fragmentada, a administração ela pode ser melhor trabalhada, podem ser mais ágeis e mais próximas do mercado e do cliente. Bom, nós vamos terminar aqui então a era industrial neoclássica, pois é um assunto bastante extenso. Nós vamos dar continuidade na nossa próxima semana, na nossa próxima aula, que nós vamos trazer, né, também a última era, que é a era da informação, e eu aguardo vocês, né, na nossa próxima semana. Fiquem atentos lá na plataforma, no Fórum Tira Dúvidas, e conte conosco, né, para quaisquer dúvidas. Bons estudos!